montagem, ela deve ser feita primeiro de tudo pelas gavetas, né? Aí eu vou dar logo o exemplo dessa aqui, só para você entender. Como é que ela funciona. Ó, você vai pegar essa peça aqui da frente, ela tem 62,1 por 20, e a de trás tem a mesma largura, 62,1, mas tem 24 de altura. E as laterais tem 25 de altura por 50, certo? 50 por 25. Agora, as corrediças não vêm, tem que comprar aí no comércio local, porque na época que a gente fez o pedido, a Rimo não tinha corrediça de 50, agora já tem. E o fundo, que é de 6, ele vai ser o tamanho da gaveta, você vai achar fácil. É 65,1 por 50. Depois que você montar esse caixote, aí você já vai achar logo o fundo da gaveta. E o fundo, ele é parafusado por baixo mesmo, entendeu? Você vai usar parafuso de 25, 2,5, né? É o parafuso fino, o pequeno, que vocês chamam de médio, né? Aí, montou a gaveta, aí você vai montar o caixote. Como é esse caixote? Aqui é a frente da gaveta, vou apagar ela, vou apagar a gaveta e vou lhe mostrar. Você vai achar um monte de régua, de pedaço de régua de 7 centímetros, várias. Agora, para montar esse caixote, você vai separar as réguas que tem 67 centímetros de largura. Aí você vai separar 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 réguas de 67 por 7. Aí você vai montar desse jeito, tá vendo? Ela deitada. Aí você usa 2 parafusos aqui por dentro, né, das laterais, 2 embaixo. Lá no fundo você usa mais 2 deitado também, e depois você usa 2 em pé. Para que serve esses em pé? Esses aqui, tá vendo aí? Esse aqui e esse de cima. Você vai usar ele tanto aqui, tá vendo aí, em pé. Você vai usar ele tanto embaixo quanto em cima. Aí você vai prender na lateral e ainda vai prender no sarrafo de cima para dar um reforço. Isso aqui é para a gente usar para prender na parede. Você vai usar o parafuso de montagem, né, com a bucha, direto nessa madeira, que é para dar um reforço mesmo, para ele ficar bem firme. Na hora de prender aqui, usa 2 ou 2 em cima, 2 embaixo, entendeu? Para poder deixar o negócio bem travado mesmo. E aí tem uma peça de 70 de largura por 7 também, branca também do mesmo jeito, só é 3 centímetros mais largo, que você vai usar como tamponamento, sabe, como uma moldurazinha embaixo, certo? E você vai usar a distância daqui para aqui, você vai usar 2 centímetros, não é 1,5 não, 1,5 é a porta, né, a frente, a tampa da gaveta, mas você vai usar 2 centímetros, que é para ainda ficar uma pingadeira para fora, sabe, para a gaveta ficar embutida, né, a frente, a tampa, mas ainda ficar uma sobrinha, certo? Porque nas portas vai precisar, então a gaveta tem que acompanhar do mesmo jeito. E a gaveta, a frente, né, da gaveta, você vai prender ela, você vai achar o puxador separado dela, né? Ela vai ter 69,6 por 29,1 e depois você vai usar o puxador por cima. E aí você prende essa frente da gaveta, você prende ela no caixote aqui, usando também parafusos de 25. Aí você usa 6 parafusos, 2, 2 e 2. Agora, por favor, na hora de usar o parafuso, você bata a trena para poder eles ficar tudo alinhadinho. Por exemplo, a altura que você usar no parafuso aqui, o do meio também está no mesmo alinhamento e o da ponta também. A mesma coisa embaixo, né? E a distância da lateral para o parafuso, para ficar um negócio bem arrumadinho. E depois botar as tampinhas, né? O adesivo, para ficar um negócio bem legal mesmo. Aí pronto, você montou esse caixote, certo? Montou esse caixote, agora vamos para o outro. Aí você vai pegar esse painel, esse aqui, ele é 70 por 70. Aí também você vai pegar 2 réguazinhas de 70 por 7 e você vai prender ele, vai prender nele, certo? Um em cima, outro embaixo, certo? Só que você só vai usar uma distância aqui para dentro, só você pode usar 2, mas eu recomendo só deixar 1,5 para dentro assim, certo? Aí vamos lá. Depois você vai usar do MDF de brilho,
você vai montar a caixa do micro-ondas, que é desse jeitinho aqui, a base por baixo, tá vendo? O tampo e a lateral por dentro. E lá no fundo tem esse pedaço, esse outro e esse daqui de cima. Vai ficar um buraco aqui que é para poder passar os fios. E quando o cliente precisar fazer uma manutenção nas caixas de luz que tem lá atrás, aí existe essa abertura para poder o eletricista colocar a mão. Só que essa abertura não fica à vista, né? Que o micro-ondas esconde, entendeu? Então vai ser desse jeito. Agora você vai ter que prestar atenção numa coisa. Esse MDF, ele tem um lado é brilhoso e o outro não é. Então o lado brilhoso tem que ficar para dentro aqui, entendeu? Tem que ficar visto. Por exemplo, se você tirar o micro-ondas e você olhar para o caixote, tem que só ver brilho, não pode ver nenhuma peça sem brilho. As peças, o lado sem brilho vai ficar tudo para fora. Por quê? Porque não é visto, né? Ele vai ficar tudo assim, é para aqui para fora, é para baixo, porque não é visto. Todo lado brilhoso é dentro da caixa, certo? Então, olha, só para explicar aqui, eu vou mandar tudo impresso para você achar as medidas. Mas olha, esse caixote aqui, essa lateral tem 38 por 45, essa daqui 38 por 45, a de baixo 70 por 45, igual a de cima, e a do fundo ela tem 20 por 38, duas peças de 20 por 38, e essa do meio é uma bem pequenininha, ela só tem 10 por 27, certo? Montou esse caixote no parafuso grande, certo? Usa a broquinha fina para furar e depois o parafuso para parafusar. Não pode parafusar direto não, senão vai estourar o MDF, aí fica ruim. Aí depois que você montar esse caixote, você vai montar esse aqui, é como se fosse um armário, certo? Normal de loja, só que é todo formado com régua. A base e o teto, ele tem esse beiço, tá vendo aí? De 2 centímetros. Então você vai pegar essa lateral, ó, essa lateral ela tem 66 de altura e 57,4 de largura. Já o tampo e a base tem 59,4 por 70. E a prateleira ela é mais curta, né? Ela tem 55 de profundidade e 67 de largura. Aí é a mesma coisa lá da caixa da gaveta. Quando você monta esse caixote, você pode montar ele todo no parafuso, porque não vai ficar nada visto, certo? 3 parafusos aqui, 3 aqui, 3 não, 2 basta. 2 parafusos, 2 em cima, né? Aí a prateleira você também pode usar ela no parafuso, dividir aqui meio a meio. Aí quando você montar o caixote, você vai ver que ele vai ficar de um tamanho que você vai achar um fundo igualzinho. Você vai achar um fundo dessa mesma medida. Aqui esse fundo. Ele tem 70 por 69. Aí você vai parafusar por trás, usando parafuso de 25, certo? Você vai parafusar o fundo e vai ficar desse jeito assim, mostrando o topo do MDF cru. Aqui, não tem problema não, porque também não é visto, entendeu? Aí vai ter só um probleminha aqui, essas portas eu terminei esquecendo de descontar o tamanho do puxador, então elas vão estar grandes, entendeu? Você vai achar duas tampas, duas placas amarelas já com o furo das dobradiças, e ela vai estar com 65,6 de altura por 34,6 de largura. Mas aí você vai ter que tirar no lugar onde vai ficar o puxador, que pode ser qualquer um dos lados, mas você tem que olhar direitinho antes de cortar, né? Bota as duas portas uma do lado da outra para poder ver a posição dos furos, né? Das dobradiças. Aí você vai e tira aqui o tanto que vai precisar para poder embutir o puxador. Não tem problema você fazer o corte, porque vai ficar mostrando o MDF, mas o puxador cobre o MDF cru, entendeu? Então não tem problema nenhum. É só usar uma serrinha boa, né, para não estourar o MDF, e aí você deixar no tamanho exato que vai precisar. Aí você deixa uma folga embaixo de 3 milímetros e em cima 3 milímetros também. Aí você vai achar a medida, certo? Então esse é o caixote. E por último, esse de cima. Esse de cima ele também é de brilho. Eu deixei aqui na cor errada, mas vamos corrigir. Certo? É o mesmo esquema do micro-ondas, só que esse não vai ficar buraco. E ele é bem curtinho, aí. Ele não é grandão não. Entendeu? Ele só tem 25 de profundidade,
Aí a lateral aqui, a base tem 70 por 25, né? A de cima também. A da lateral tem 27,5 por 25. E aí por dentro, MDF de 15 também, aí, por dentro você vai colocar um fundo, tá vendo aqui? Esse fundo ele tem 27,5 por 67. E você vai usar ele todo no parafuso, parafusado por fora. Né? Assim, parafuso visto, não se preocupe não, pode meter aí um parafuso aqui e outro aqui, quantos precisar para montar o caixote. Agora no mesmo esquema, o lado brilhoso tem que ficar para dentro do caixote, e o lado que não tem brilho pode deixar para fora, porque não vai ser visto. Depois você pega uma reguinha branca de 70 por 7, 70 por 7, e você vai parafusar ela aqui por cima, também deixando uma pingadeirazinha aqui de 2 centímetros, certo? Qual é o resultado disso? Depois que você montar esses caixotes, aí você vai formar uma torre toda no parafuso também. Aí você vai pegar esse caixote e você vai colocar ele aqui em cima do armário, certo? Quando você colocar em cima do armário, você também deixa a mesma pingadeira aqui de 2 centímetros para dentro, que é para poder essa parte aqui ficar alinhada com essa, certo? Só que você não vai usar parafuso aqui por cima, você vai chamar por aqui por dentro desse daqui. Você usa aqui 3 parafusos ou 2, já é suficiente, e depois põe a tampinha, certo? Mas aí tem que ser por dentro do armário para não ficar nada visto, nem o móvel cheio de tampinha vista, né? As tampinhas tem que aparecer só por dentro do móvel. Aí você uniu esses dois, aí você vê que ele vai ficar assim, uniu esses dois, aí você vai unir eles, você vai unir o do micro-ondas a ele, que é esse daqui, certo? Aí o do micro-ondas também é a mesma coisa, ele não vai até o fundo, ele só tem 45 de profundidade, mas você vai prender ele no caixote de cima, certo? Também deixando uma pingadeirinha aqui de 2 centímetros para dentro, certo? Você vai prender ele, aí ele vai ficar assim, tá vendo? Os três, ó. O do micro-ondas, o caixote branco e o nichozinho de cima. Pronto, formou 3 módulos. Aí agora você vai vir com a lateral, porque não vai dar para botar essa daqui agora, vai ficar mole, né? Aí você vai vir com a lateral e vai colocar aqui a lateral grandona. São 4 peças de lateral desse tamanho assim. A mesma coisa, você não vai botar parafuso por fora, é tudo por dentro. Aí nesse caso aqui, aqui vai precisar colocar um parafuso. Aí você só coloca um parafuso mesmo, entendeu? Se possível, usa umas cantoneiras aqui por dentro, um parafuso para botar a tampinha. Mas se tiver uma solução, se tiver como usar cola, aquela super cola instantânea, entendeu? Usar a cola sem precisar de parafuso é melhor ainda, e deixar que os parafusos fiquem só aqui, dentro dessas portas, certo? E aqui embaixo, onde não é visto. Aí pronto, você prendeu as 2 lateral, aí você vai vir com essa tampa aqui, que vai ser a tampa do forno. Aí você prende ela também do mesmo jeito. Aí nesse caso as reguinhas vai ficar alinhada com a lateral, né? E a peça branca de 70 por 70 vai estar 2 centímetros recuado para dentro, ou 1,5, né? Foi 1,5 que eu botei lá, né? E depois você vem com esse caixote, deixa eu zerar ele aqui, e vai fazer a mesma coisa. Quando você botar, zerar o caixote aqui, ele vai bater certinho as medidas, entendeu? Aí vai formar essa torre. Aí essa torre vai ser fixada na parede. Aqui embaixo você vai prender pelos sarrafos. Aqui no meio não tem como prender, mas se você quiser você pode deixar essa tampa solta, né? Essa tampa aqui você pode deixar ela solta para usar umas cantoneiras lá por dentro na hora de prender na parede. Usa umas cantoneiras naquela que vem com a capinha, você usa lá por dentro e depois você põe essa tampa, né? E aqui também você pode usar parafuso direto lá no fundo, mas de preferência também você usa umas cantoneirinhas, usa 2 cantoneiras aqui, 2 embaixo, certo? Agora aqui em cima não, aqui em cima você não use, aliás não tem nem como, né? Porque ele não fica preso na parede, fica esse buraco, tá vendo? Agora você pode por cima, se você conseguir alcançar, também jogar 2 cantoneiras aqui, certo? Esse caixote, essa torre você pode armar na casa do cliente, e aí você vai descobrir a melhor maneira de você prender, entendeu? Eu não vou me meter nisso,
Se você vê que tem um esquema que fica melhor do seu jeito para fazer, sendo que ele fique no prumo certinho, pode fazer do seu jeito, que vai dar certo também. O importante é chegar no resultado final, formar essa torre, para depois a gente formar esse conjunto todo aqui. Aí eu vou explicar no outro vídeo como é que a gente monta a parte do meio e essa outra parte de cá. Viu?